Bom, bom dia a todos, sejam bem-vindos mais esse fórum. A gente está num clima de daqui até 2033 ficar falando da reforma tributária, né, as atualizações, os avanços, enfim, toda a evolução da reforma tributária. E graças a Deus, doutor Damasceno, sempre atento, pensando nas coisas que estão acontecendo, que vão acontecer amanhã. Daí Sim. para poder fazer as atualizações, eu agradeço muito, doutor Damasceno, agradeço a presença de todos vocês, espero que tenhamos um ótimo fórum. Obrigado. Muito bem. Bom dia a todos. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso Fórum de Debates Legais, uma realização da DASP com o apoio de outras entidades do setor e de nosso escritório de advocacia. Nós trouxemos hoje alguns temas importantes, mas mais para efeito de nós atualizando, irmos atualizando o nosso dia a dia. Então, nós vamos começar aqui pelo nossa abertura oficial. Vocês estão vendo aí que nós colocamos três temas. Um é novidade, quer dizer, não é novidade, mas como vai entrar em vigor agora em julho, que é a implantação do CNPJ alfanumérico. A decisão é de 2024, mas as preparações vêm ocorrendo desde então. Vai entrar em vigor agora em julho e nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Também nós trouxemos como novidade aí a decisão do Estado de São Paulo de ampliar a extinção da ST. Já tinham feito para alguns segmentos a partir do dia 1º de janeiro, agora nós temos outros segmentos que entram na modificação, voltando para a apuração normal, a partir do dia 1º de abril. E, por último, nós vamos atualizar sobre a questão do Comitê Gestor do IBS, que na véspera do nosso último encontro eles estavam para eleger a diretoria, mas tinham passado para a frente e finalmente foi eleita a diretoria e eles estão trabalhando no regulamento geral. Nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. Então, vamos em frente. Implantação do CNPJ alfanumérico. Foi a instrução normativa da Receita Federal do Brasil, como eu disse, é de 2024, a de número 22 e 29. Ela altera o formato do CNPJ, para atender a crescente demanda. É como o celular começaram a acrescentar nove, né? Nove, não, nove, bem três, nove já foram acrescentados ao número para atender a demanda de procura. Então, o novo formato que entrará em vigor a partir do dia 1º de julho próximo é o formato letras e números. Como vocês estão vendo aí na tela, a transição será progressiva e está prevista para o mês de julho, conforme eu já falei. O número do CNPJ terá 14 posições. As 8 primeiras identificarão a raiz do número composta por letras e números. Então, são 14 números. As quatro seguintes, que hoje nós temos 0001, não é? Que é aquelas quatro seguintes depois da barra, representarão a ordem do estabelecimento também do alfanumérico. Então, agora vamos colocar também letras do meio disso aí para facilitar a quantidade possível de novos CNPJs. E as duas últimas posições, que correspondem aos dígitos verificadores, continuarão só em números, né? Então, o formato é o mesmo, porém, os dois primeiros campos terão letras.
Os números atuais permanecerão válidos e os dias do verificador também não serão alterados. Então, vamos entender bem. A partir do dia 1º de julho, quem pediu um novo CNPJ virá no novo formato. Quem já tem seu CNPJ ou quem tirar seu CNPJ até o dia 30 de junho não terá necessidade de alteração. Porém, como vai receber nota, vai receber transmissão de dados das novas empresas com o novo formato, o sistema precisará de alguma adequação nessa inter-relação entre o CNPJ antigo e o CNPJ novo. Isso vai ser tudo automatizado pela Receita Federal do Brasil. Eu trouxe aqui uma explicação, estava verificando os comentários sobre isso, achei essa moça muito bonita e resolvi trazer ela para falar conosco. Olá! Você sabia que o CNPJ é o cadastro mais importante para as pessoas jurídicas, pois é ele quem identifica as empresas, permitindo que elas façam parte do ambiente de negócios do nosso país? Assim como as pessoas físicas possuem o CPF para sua identificação, as pessoas jurídicas possuem o CNPJ. Você já ouviu falar alguma coisa sobre mudanças no CNPJ? Sim, é verdade. O CNPJ vai mudar. Hoje, a Receita Federal do Brasil possui em sua base de dados um pouco mais de 60 milhões de estabelecimentos inscritos, número este que vem crescendo ano após ano com a formalização de novos empresários e com o desenvolvimento da economia. Por causa disso, identificamos um grande problema: o esgotamento de números de CNPJ no formato atual. Assim, diante deste cenário, foi necessário encontrar uma solução que apresentasse o menor impacto para todos e que garantisse a continuidade das políticas públicas e o desenvolvimento econômico do país. Após diversos estudos, foi encontrada uma boa solução: o CNPJ alfanumérico, que será lançado em julho de 2026 e que conterá letras e números nas 12 primeiras posições. Mas não precisa se preocupar. Como dissemos, a solução encontrada tem baixo impacto e muita coisa continuará igual, como o tamanho do CNPJ, a forma de inscrição e o mais importante: caso você já possua um CNPJ, este número continuará exatamente o mesmo. Mas atenção! É importante que todos atualizem seus sistemas informatizados para recepcionarem, armazenarem e garantirem a integração total com o novo padrão. Para que o novo formato alfanumérico possa coexistir com o formato numérico atual, será preciso uma atualização na rotina de cálculo para os dígitos verificadores. Recomendamos então que você comece a atualização desde já, para não ser pego de surpresa. Para saber mais, consulte a página do projeto no site da Receita Federal. Muito bem. Então, o resumo fica gravado para a posteridade, mas como vocês viram, o que nós temos que nos preocupar um pouquinho, não é preocupação, é com a parte final que ela disse aí, que foi o que nós comentamos, que é aquele controle para a integração entre os dados novos e os dados antigos. Segundo item é São Paulo amplia a extinção da substituição tributária do ICMS. Do ICMS. Acho que está dando um retorno. A portaria da Secretaria da Receita Estadual, número 94, agora do dia 22 de dezembro de 2025, publicado no Diário do Estado, no dia 23 de dezembro de 2025, ela revoga o anexo 11 da portaria CAT, que é da Coordenadoria de Administração Tributária, número 68 de 2019, que trata exatamente dos produtos perfumes, cosméticos e produtos de higiene pessoal. Essas três linhas de produtos, a partir do dia 1º de abril, voltam para o regime normal de apuração.
Chama a atenção, pessoal, para a questão do estoque. Olha, o estoque, conforme está previsto na portaria SRE número 94, ele remete para a portaria CAT 2820 para adotar os procedimentos de apuração. Mas eu quero chamar a atenção que essa portaria CAT remete para outra portaria para poder dividir o crédito apurado em 24 parcelas mensais sem atualização. Isso a DASP já está questionando, nós estamos esperando trazer para reduzir esse número de parcelas do crédito. Mas a questão é o seguinte, que eu quero chamar bem a atenção. Nós temos, conforme essas portarias, essa daqui e a anterior, a número 64, que tratou de outros 3 segmentos de produtos, que entrou em vigor no dia 1º de janeiro, que o que vai ser dividido em 24 parcelas é o crédito do desfazimento da substituição tributária. Então, quando você desfaz a substituição tributária, fica com crédito fiscal para lançar na sua conta gráfica na venda dos produtos mensalmente falando, né? Eu estou falando de ST. Tem associado que nos perguntou dizendo, olha, a Receita Estadual pegou, foi todo o meu crédito fiscal, o crédito fiscal corrente da mercadoria que não estava em ST e o meu crédito fiscal da recuperação da ST, somou tudo e dividiu em 24 parcelas. Eu acho que o erro foi feito, foi cometido por algum engano na contabilidade, na hora da declaração, na hora da apuração. Isso tem que ser feito, lançado de forma separada. Um vai para o regime dessas portarias de 24 horas e o outro continua normalmente, quem já vinha tendo crédito. Os produtos que não estavam sujeitos a ST, que você pegar o crédito da entrada para bater na saída, continua do mesmo jeito no mês nos meses correntes, conforme a venda. Não entra nessa seara de parcelamento de 24 parcelas. Então, é refazer esse lançamento internamente e apurar e aproveitar de uma vez só. Então, digamos, se não existisse a ST, você vinha, tudo que comprava, abatia do que vendia para apurar no dia de apuração do ICMS, para recolher o ICMS. Isso continua normal, você só vai dividir em 24 parcelas o ICMS recuperado em virtude do desfazimento do regime de substituição tributária. Quero deixar isso bem claro, porque nós temos realmente, repito, alguns associados cometendo esse erro na hora da contabilização, na hora da apuração. Então, repito, separem o que é do regime normal do que era ST e volta para o regime normal. O que é do regime normal pode aproveitar logo do mês corrente e o que era da ST apura-se em 24 parcelas iguais, mensalmente e sucessivas, assim por diante. Acho que não fica dúvida, mas se tiver, nós vamos esclarecer na hora dos debates. Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Elege a diretoria. Nós víamos comentando sobre isso, que com a lei complementar número 224, já trazia algumas verbas para esse comitê, e a previsão na Constituição Federal, através da Emenda Constitucional 132, de 2023, já previa a criação desse comitê. Mas houve um certo desencontro entre as duas entidades representativas dos municípios, e os representantes dos municípios não foram para o comitê, o que forçou com que os estados e o Distrito Federal se reunissem e criassem provisoriamente uma diretoria e o comitê passasse a funcionar para receber as verbas destinadas à implantação da regulamentação do IBS. Então, enquanto esse comitê não funcionasse, não íamos ter nota fiscal, não íamos ter software, não íamos ter como proceder em relação à reforma tributária. Então, provisoriamente foi assim. Veio a lei complementar número 227, agora de 2026, regulamentou a situação da formatação do comitê, e agora, no dia 9 de março, nós estamos em março? Em fevereiro, ia ser eleito, não foi porque houve um contratempo entre as duas entidades,
e com isso o regulamento geral fica esperando. Agora a coisa se resolveu. Está aqui a reunião deles, ocorreu no dia 10 de março, né, no dia 10 de março corrente, e finalmente eles resolveram isso aqui. A composição ficaram 27 representantes das unidades federativas, entre elas o Distrito Federal, e mais 27 representantes dos municípios. Esses são os efetivos. Cada um tem um suplente, então são 54 aí, 108 membros, né? 108 membros. E diversas comissões foram formadas também para auxiliar. O presidente foi mantido o Flávio César Mendes de Oliveira, que é o secretário da Fazenda do Mato Grosso do Sul e também presidente do Concefaz. Ele foi mantido, vocês estão vendo logo embaixo aí dessa tela, que o mandato é só de um ano, vai até março de 2027. Quando chegar em março de 2027, vai ter a eleição definitiva, dentro do regimento que vai ser implantado, e ele podendo ser reeleito, obviamente, aí o mandato fica por 2 anos. Hoje, quem representa, quem está na presidência é o Estado, 2 anos seguintes passa para a presidência os municípios, e assim por diante vão intercalando a presidência entre esses setores. O primeiro vice-presidente é o Luiz Felipe Vidal Arelando, que é o secretário da Fazenda do município de São Paulo, não é do estado de São Paulo, é do município de São Paulo. E o segundo vice é o Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, que é secretário da Fazenda do estado de Minas Gerais. Então, essa intercalação aqui em março de 2027 vai acontecer. Pode ser mantido esses três aí para o mandato, agora não provisório, mas definitivo, de 2 anos. Assim acontecer, aí 2027, 2028, 2029 faz nova eleição, aí eles mudam de posição. O presidente vem um representante dos municípios e os vice-presidentes vão ser representantes dos estados, e assim por diante. Eles estão, a partir de então, veja bem que eu não falei aqui do secretário. E o secretário não foi nomeado ainda. O secretário vai ser indicado pelos municípios. Eles já estão resolvendo entre si quem vai indicar. Mas a ausência do secretário não impede o funcionamento do comitê, e o comitê já está funcionando. Então, o que eles estão trabalhando? Eu coloquei esse slide e o próximo, eles são quase repetidos do último encontro, mas é importante que ele esteja aqui nesse contexto, para nós entendermos uma coisa que eu quero trazer, que é a tranquilidade do contribuinte, e que enquanto isto não ficar resolvido, o contribuinte não tem obrigação nenhuma em relação à reforma tributária. Então, vamos lá. União, estados e municípios estão com esforços concentrados para a publicação do regulamento do Imposto sobre Bens e Serviços IBF e da Contribuição sobre Bens e Serviços CBS, tributos instituídos com a reforma tributária. Vejam vocês que o regulamento não é só do IBS, é também da CBS. Razão porque a decisão desse regulamento geral, que é uma norma infralegal, né, estabelecido pelo Comitê e pela Receita Federal do Brasil, e vai regulamentar, para não haver divergência, o próprio imposto e a própria contribuição. Então, é uma decisão da Receita juntamente com o comitê representando o IBS, a Receita representando a contribuição social chamada CBS. Não está claro se será publicado um texto específico para a regulamentação da Lei 227 de 2026, ou se as disposições sobre as normas virão junto ao regulamento dos novos tributos. Vamos explicar aqui. Existe a possibilidade do regulamento vir num documento totalmente independente e outro regulamento sobre as normas de procedimentais previstas na Lei Complementar número 227, por disposição da Lei Complementar número 214 de 2025. Essas são as duas leis que regulamentam a emenda constitucional 132.
a 214 de 2025 e a 227 de 2026. Então, brevemente, eles já estão se reunindo, nós saberemos se virá um documento só. Existe grande tendência em que o regulamento seja um documento só para facilitar as pesquisas e também a intercalação de normas, para que não haja divergência entre normas publicadas em estatutos diferenciados. Importância disso tudo. O regulamento infralegal, porque nós temos as normas infraconstitucionais, que são aquelas que vêm, são as leis complementares e as leis ordinárias. E o que não é lei, são os decretos e outras normas, nós chamamos de infralegais, abaixo da legislação, porque a legalidade ou a legislação, ela só pode ser, né, emitida, criada, instituída pelo Poder Legislativo. Os que não são do Poder Legislativo são chamados de normas infralegais. Então, é importante a contagem do prazo relacionada à aplicação da multa por descumprimento das obrigações acessórias. Porque, conforme o ato conjunto da Receita Federal do Brasil e do Comitê Gestor do Imposto, né, do IBS, número 1 de 2025, a cobrança daquele 1%, né, está suspensa até o primeiro dia útil do quarto mês subsequente ao da publicação da parte comum do IBS e da CBS. O que significa isso, Damasceno? É que as obrigações dos contribuintes, as obrigações das empresas, só passam a ser exigidas a partir do primeiro dia útil do quarto mês subsequente ao mês da publicação do regulamento que nós estamos comentando. Então, enquanto esse regulamento não, digamos, o regulamento for publicado em março, aí nós temos abril, maio, junho e julho, só entra em vigor no dia 1º de agosto, e assim por diante. Se o regulamento for publicado em abril, aí nós contamos maio, junho, julho, agosto, entra em vigor no dia 1º de setembro. Então, nós temos esse espaço legal, ou poderíamos chamar de vacatio legis, para a exigência da obrigação. Então, o que eu digo? Aos contribuintes, vamos trabalhar, vamos produzir, deixa para se preocupar com isso quando estiver mais perto. No momento que o regulamento sair, a gente já começa a pensar o que tem no regulamento para ir adequando os softwares das empresas. Era isso que eu tinha para hoje e nós vamos agora abrir para os debates. Presidente? Bom, doutor, mais uma vez, né, fazendo um emaranhado aqui na minha cabeça com tudo isso, e o que me chamou a atenção foi com relação àqueles créditos de ICMS, que a partir da suspensão da ST. substituição tributária de uma linha de produtos, uma série de produtos, né, não foi de todos, aí você estabeleceu que ali fez um balanço desses produtos, estabeleceu que você tinha um crédito, né, que era oriundo da substituição e colocou na contabilidade. E os créditos dos produtos que estão fora da substituição, pelo que eu percebi aí do seu comentário, foram colocados juntos, né? Então foi ofertado o valor da soma desses dois processos. E aí pode ter gerado essa confusão. Eu acho que isso aí realmente aconteceu com algumas empresas, né? E tem que arrumar. Essa é a verdade. Tem que arrumar. Ou ser bonzinho e deixar lá 24 meses, né? É, Aí é bondade. Então é assim mesmo. O que acontecia é porque eu recebi algumas consultas nesse sentido, Sandoval, por isso eu trouxe o tema para explicação. Mas aconteceu isso em alguns casos. É só refazer esses lançamentos. O contador, obviamente, sabe perfeitamente como proceder. Eu é que não sei, porque eu não sei caminhar por esses meandros da comunicação entre contribuinte e Receita Federal, entre contribuinte, que é o ECAC, entre o contribuinte e a Receita Estadual, que também tem o seu sistema, não é?
mas é corrigível porque há engano, não tem lei obrigando. Se não tem lei obrigando, você se ofereceu gratuitamente uma coisa que não está sendo exigido, você pode corrigir. Ótimo, ótimo. Muito bem. Mestre Joselto, Caríssimo doutor Sandoval. Ah, ah, José, rapaz, você troca meu nome toda a vida, rapaz. Eu estou com Damasceno na tela, falando com o Sandoval. Tá doido, tô igual essa legislação. Você está igual o seu Cruzeiro, rapaz, você está igual o Ô, Cruzeiro. Cruzeiro aqui tá me dando alegria, viu? Tá segurando a luz. A luz do fim do túnel. Pois não é, rapaz. Como... Damasceno, você tá bom, meu caro? Estamos bem, meu amigo, estamos bem. Vamos em frente. Eu queria tirar uma dúvida, porque assim, tenho conversado com os nossos associados aqui e a gente tem visto, observado a retirada dos produtos de ST, que foi pauta aí de uma das suas falas, né, em São Paulo. E eu ia te indagar sobre como está esse movimento nos demais estados, porque no passado a gente já viu acontecer essa retirada de produtos de ST ou STs igual Santa Catarina. Então eu fiquei na dúvida se isso já é uma preparação para o CBS, né, IBS, e se isso não afetaria hoje as fronteiras, né? Por quê? Porque a ST ela tem um recolhimento de um estado para o outro, geralmente na sua fonte compradora. Então, se isso não poderia deixar um buraco aí de pagamento de ST. Então, eu tenho essas dúvidas, Damasceno. Certo. É o seguinte, a tendência é essa, é uma preparação, mas o governo do estado de São Paulo arranjou uma forma de buscar dinheiro para o Caixa. Então, pegou Uhum. você contribuinte, já recolheu o seu ICMS em toda a cadeia de distribuição, no momento que você pagou o boleto ao fornecedor. Agora eu quero que você faça o seguinte: esse dinheiro que você pagou, me empreste ele em 24 meses sem correção e pague de novo. Foi isso que o Estado de São Paulo fez. Tá? Então, a tendência vai ser essa, mas paulatinamente, porque isso é para ocorrer a partir de 2029. Alguns estados vão antecipar alguns produtos, etc, etc, etc. Está dentro do direito deles. Mas um detalhe importante que nós precisamos ressaltar é que existem duas formas de controle da substituição tributária. Uma por convênio entre as unidades federadas, feito no CONFAS, e as outras autorizadas para o Estado fazer internamente. Nós estamos tratando das substituições tributárias internas, dentro do Estado de São Paulo. As que são objeto de convênio entre a unidade do estabelecimento fornecedor para a unidade centralizada, localizada em São Paulo, isso não está sofrendo alteração. Ela vai continuar sendo mantida pelos convênios, pelo prazo que o convênio estabelece, renovável ou não. Isso é assunto interno no CONFAS, levado pela unidade. Então, digamos, tem algum produto que tem substituição tributária em Santa Catarina no fornecimento para Minas, ou no fornecimento para São Paulo, tem um convênio específico. Então, esse convênio específico, essas normas que nós estamos comentando hoje, não alteram. Elas permanecem como estão. Agora, poderão ser alteradas a posteriori lá no CONFAS, levado pelo Estado, pela unidade federativa interessada. Então, são distintos, tratamentos distintos. Mas, sim, a tendência é que todos, paulatinamente, acabem com essa ST. Tem um detalhe, é que no estado de São Paulo, aí existe alguma barreira para a questão da primavera tributária em relação. Eles nunca chegaram a um consenso entre a Secretaria da Receita Estadual e a Coordenadoria de Administração Tributária, um dizia uma coisa, outro dizia outra, então sempre trouxe uma insegurança jurídica para o contribuinte, é no sentido de que os produtos da ST estão ou não beneficiado ou pode não ser beneficiado pela primavera tributária. Nós entendemos que sim, porque o Estado dizia que sim, através de decreto. A coordenadoria dizia que não, através de portaria.
a portaria, em termos de, ela é inferior ao decreto. Se o decreto diz uma coisa, a portaria não pode contrariar. Mas o contribuinte por segurança normalmente não questionava isso. Agora, com a extinção da substituição tributária interna, esses produtos que estavam na ST automaticamente podem, através de acordos, ser beneficiados pela primavera tributária, que reduz a carga tributária dos 19 ou 20, eu não sei como é que está hoje, é 19 ou é 20, para 12% nas operações internas. Um detalhe importante, que até respondo a um questionamento que me foi feito por um associado da ADASP, se as operações internas destinadas aos simples, às empresas do Simples Nacional podem ser beneficiadas com a redução da base de cálculo para a redução da carga tributária final. Não. A legislação exclui do benefício da redução em virtude da primavera tributária, ou seja, da carga, redução da carga tributária do ICMS nas operações internas, as mercadorias destinadas às empresas do Simples Nacional ou a consumidor final. Quando é para revenda, obviamente que pode se aplicar a redução da base de cálculo para que a incidência tributária seja reduzida na mesma proporção, o que nos dá hoje em torno de 12% a alíquota interna, que cai de 19% para 12%, ou um quebradinho a alíquota interna, certo? Muito bem. Me ajudou demais, porque assim, a gente vê esse movimento e imagina que a ST Nacional ela está sendo afetada. Mas, na verdade, pelo que eu entendi do sua fala, não. É um movimento específico para a ST interna de São Paulo. Então, Exato. o que vem de São Paulo para Minas, por exemplo, ele vai, se em Minas for substituição tributária, na entrada vai ser considerado substituição, senão vai vir com a alíquota normal de transferência, 12% na operação. Então, ou seja, tirando os efeitos da primavera, que pode ou não ser causado em alguma empresa não só do Simples, mas a gente tem muita dúvida com relação à empresa do lucro presumido também, mas eu acreditei que, pela sua fala, o tratamento é o mesmo, né? Não teria distinção O lucro presumido ou lucro real não altera em termos de tributo interno, de tributação. tributo da unidade federal ou do município. Ele altera no que diz respeito aos tributos da União Federal. Perfeito. Ótimo. É. Obrigado, Damasceno. Um detalhe ainda nesse assunto, José, é que, em virtude desses convênios, quem calcula o ICMS do destinatário é o remetente e deposita esse valor através de uma guia especial para o estado de destino. Então, quando chega na fronteira, esse imposto já está recolhido. Já está recolhido. Já está recolhido. Continua à disposição. Rapaz, está todo mundo silencioso. Mas não está com fome ainda não, que agora que é 11h40. Né? Bom, eu dos dois temas, né, e além dos três temas, nós vamos ficar aqui principalmente aguardando qualquer novidade no que diz respeito ao regulamento da reforma tributária e qualquer novidade também, se algum estado diretamente que nós estamos acompanhando trouxer alguma novidade sobre a extinção de alguma ST que esteja mais próximo, principalmente dos estados que participam diretamente aqui do nosso fórum, do que estão no nosso dia a dia e acompanhando no nosso dia, colaborando para que o fórum tenha vida. Eu estava dizendo, José, que às vezes nós temos na tela um número pequeno de empresas participantes ou de entidades participantes, hoje nós estamos com 17 participantes, mas o acesso ao YouTube de verificação, nós temos tido a média de mais de 120 empresas que acessam, ou seja, independente das 17 ou 18 ou 20 que nós estamos tido ao vivo, nós temos uma média de em torno de 120, 120 e poucas empresas que acessam por mês o teor, né, do nosso fórum. Então, eu Sensacional. acho que está atendendo os objetivos, vai dando força para a gente continuar. Eles Com chamam de certeza. visualizações. Começa, Dora. Muito bom. Damasceno, Visualizações Sandoval. posteriores.
Eu confesso que, como participante desde o início com vocês, para a gente é uma honra e eu não posso deixar de destacar o serviço que vocês prestam, né, para todos nós que participamos com vocês. Tenho certeza que os que visualizam têm a mesma sensibilidade que a gente tem aqui. Muitíssimo obrigado. Muito bem. Eu só acho, Joselto, que quando você fala vocês, não é vocês, somos nós. Você pode falar nós, porque você está aqui desde o começo, muita gente está aqui desde o começo. Nós estamos fazendo isso acontecer. Você para nós é nós. E assim eu quero também que você nos enxergue, quer dizer, nós, entendeu? Porque é um Maravilha. processo antigo e só vai crescer e cada vez prestar mais serviços e nós precisamos dessas informações e vamos sacrificar sempre o doutor Damasceno, porque eu não tenho mais cabeça para juntar tudo isso. De vez em quando eu tenho dúvida, eu volto lá no vídeo que ele publica, eu falo, pô, deixa eu ver isso aqui, mas no dia seguinte eu já esqueci, eu falo, meu Deus, esse troço para mim é muito complicado. Graças a Deus que nós temos o doutor Damasceno aí. Sem dúvida. Às vezes eu até me pergunto, o senhor Rodrigo, esse é emaranhado e eu não entendi quase nada. Eu digo, vale, meu Deus, expliquei ruim. Não soube explicar, né? Mas será que eu não soube explicar, né? Aí eu vou ouvir, eu digo, não, até que eu expliquei direitinho. Mas a questão é o seguinte, é porque as matérias elas são muito complexas, é preciso você ter uma noção do tema para avançar no entendimento, né? Porque quando nós falamos de substituição tributária, você viu, normalmente você fala ST, aí fica a dúvida, que ST? Aí Uhum. o governo ainda aproveita, na Secretaria de Fazenda, ainda aproveita para dizer que substituição tributária é incentivo fiscal. Que história é essa? Eles dizem, não, eu estou com o benefício da ST. Que benefício é esse? Se você antecipa, você pagaria depois, você paga antes. Então, o benefício é Aham. deles. Mas eles vão incutindo na mente das pessoas, do contribuinte, de que estão ajudando, estão contribuindo, diminuindo as obrigações acessórias. Mas para quê? Recebendo antes. Aí não dá, né? Agora, com a reforma tributária, nós vamos ter muita atenção, porque a maior questão em termos desse regulamento é o momento da apropriação do crédito fiscal. Porque o que está previsto é que você vai controlar do seu fornecedor e acreditar quando ele pagar. Esse controle eu sei que vai ser em tempo real, mas é um complicador. Não queira, é um complicador. Então, o poder tributante leva vantagem nisso, porque transforma todos os contribuintes em fiscais. Nós vamos ser fiscal do Estado, da União, dos municípios. São os contribuintes que vão ser fiscal. Fiscaliza, recolhe. Ok. Aí veio a questão da qualificação de devedor quanto mais. Veio o Código de Defesa do Contribuinte Nacional, com reflexo nos estados e no município, né? Isso é um caminho para que se resolva. E no momento em que a consciência cidadã chegar em todos os contribuintes para que eles possam realmente cumprir com as suas obrigações, eles não vão sobrecarregar os honestos. Porque hoje, eu sempre repete, a alíquota padrão na reforma tributária ela está um pouco mais alta, porque dentro do custo do risco está exatamente a inadimplência ou a sonegação. Então, os que pagam em dia pagam pelos que não pagam. E isso, eu acho que é uma missão realmente cidadã de todos nós combatendo. Por isso vem aí agora o Código de Defesa do Contribuinte, com normas pertinentes para que nós possamos ter essas ferramentas. Poxa, fulano, tu não paga, eu não vou comprar de ti. Se tu não está cumprindo com as obrigações, é como você contratar uma empresa terceirizada e a empresa bota o seu funcionário para trabalhar para você e não cumprir com as obrigações trabalhistas. Então, Uhum. você fica com aquele passivo trabalhista sujeito a ser acionado como corresponsável a qualquer momento. Então, é nesse caminho que caminhou a reforma tributária, de corresponsabilizar, não diretamente, mas indiretamente, porque vai doer no caixa do contribuinte essa questão do crédito fiscal, do crédito tributário, certo? Muito bem. Eu gostaria de. Diga, Joselto, fica à vontade. Não, é o Adilson quem está com a mão levantada. Ah, Ô Damasceno, tá me ouvindo aí? Estou ouvindo bem, Adilson. Tudo bem, amigo? Seja bem-vindo. Aqui, padrão Fonzar Ribeirão Preto.
Deixa eu tive uma informação que a gente está num negócio que agora é tudo fake, né? E já tem É, uma portaria que já baixou para 12 meses, né? O crédito. Vocês estão sabendo disso? Não. existe o pedido seguinte: antes era 12 meses, aí eles aumentaram para 24 meses e houve um movimento, inclusive judicial, no sentido de que caísse para 12 meses. Eu vou pesquisar, eu não tenho essa informação. E olha que eu acompanho a receita do estadual em tempo real. Eu não vi, mas eu vou Eu já procurar. tenho Se aqui. tiver, ainda hoje eu divulgo. Eu tenho um fornecedor que é a Johnson Johnson, que ela é cosmético, né? É perfumaria. Eles já mandaram para a gente. Agora, a gente tem que acreditar, né? Tem que ver direitinho se não é fake. Mas a pergunta é a seguinte: a gente tá muito puto com isso aí, né? Porque para mim é ilegal, porque pau que bate Chico não bate Francisco. E quando é pro lado deles, a gente teve que recolher lá. No primeiro momento foi com 30 dias, depois deu com 60, acho que ficou com 90, né? A gente teve que recolher do estoque naquela época lá, quando voltou. Exato. Agora, isso não é passivo de começar a entrar vamos falar, com ações e aí A DASP já está pagar. tomando essa providência judicial nesse sentido. Ah, vocês já estão fazendo. Então, porque Já, já. É porque é o ele seguinte, o que é, que né, houve? pô, E houve essa inovação agora, porque primeiro estava se trabalhando. Nós estamos emendando para colocar esse segmento de cosméticos. Se tiver saído a portaria, que eles podem ter antecipado, aí isso já modifica também os nossos argumentos, né? Então, eu vou verificar imediatamente se nós temos esse saiu. Mas eu estou estranhando porque eu tenho acompanhado e não vi. Normalmente não escapa. Só que passa. E para beneficiar a gente é muito importante isso, o Adilson. ó, deixa eu te voltar na questão do imposto, que está tendo assim, os clientes aí, os clientes estão tendo várias interpretações, ao ponto assim, de eles não querem comprar o produto até dia 31, porque vai parcelar em 24. Eles estão com essa informação de 24. Agora, como o governo já soltou, ele voltou recuou para 12, tá amenizando um pouquinho. Porém, o entendimento deles é que o governo pegou toda a ST, né, do produto e mais a base, que é os 12, né, que aqui o cosmético ICMS normal, e parcelou isso em 12 vezes e vai ter que pagar dessa mercadoria que está em casa, do estoque, eles vão pagar 18 cheio, né? Porque a saída no supermercado é 18 cheio. No nosso caso, a gente vai pagar 12 cheio. Então, esse entendimento está no ar aí. E o pessoal falou: porra, peraí, igual você falou. Peguei um dinheiro barato, o governo, eu vou pegar emprestado aí o dinheiro do seu estoque, do meu imposto, e vou te pagar o nego, né, pago, não nego, devo o dia que eu quero, pago o dia que eu quiser, entendeu? Mas Então, Adilson, assim, essa questão do crédito do estoque não ST, olha, estou vendo aqui já publicado, baixou para 12 vezes, dia 13 de março. foi Olha aí, nós sexta-feira. estamos no dia 16, Foi hoje sexta-feira. foi sexta-feira. Ótimo, já Sim. melhorou um pouco, né? Voltou para o que É. era antes, voltou para o que era em 2022. Então já melhorou um pouco. Mas voltando, o Adilson, nenhuma norma está dizendo, é o que eu expliquei, é uma questão contábil. Nenhuma norma está dizendo que vai sofrer esses 12 meses o seu crédito do dia a dia. São tratamento diferenciado. As portarias da Secretaria da Receita Estadual, ela tá falando exatamente. Ô, José, desliga aí teu microfone. Ela está falando exatamente só os produtos que estão no estoque e vieram em virtude da ST. Então, isso está lá. Qualquer outro entendimento é errôneo, porque não tem uma norma dizendo isso. As duas portarias que estabeleceram primeiro os três segmentos, depois os outros segmentos, ficaram dessa forma. Não, não, mas tudo bem. Aí é uma questão do erro a gente já entendeu. Produto porque a maioria dos cosméticos são ST. Dificilmente tem ali É algum verdade. produto que é débito e crédito. Aí o cara errou. O que eu estou dizendo é o seguinte: do crédito da ST que está no meu estoque, certo? A gente entende, nós entendemos, pesquisamos, porém eu pesquisei um cara de novo ontem, ele falou a mesma coisa. O governo está pegando a sua ST, vamos falar que o produto tem 19% lá de ST, certo?
e tem mais 12 da base. Ele está somando, porque ele está falando que o governo vai somar os 12 com os 19 e vai parcelar em 12 vezes. E aí eu vou passar a pagar 12 cheio na saída, ou 18 na hora que eu emitir para simples microempresa. É um roubo isso aí. Para mim é legal. Agora, outra coisa, o produto que entrar, a partir aí, dia 1º de abril, eu começo a comprar com débito e crédito. Esse vai entrar com débito e crédito. Agora, meu, é impossível fazer essas contas. Como que eu sei que o produto entrou com débito e crédito? O produto estava no estoque. Quer dizer, o nosso entendimento é que eu tenho direito da base, que era 12, vai chegar dia 1º, eu vou pegar até 1 milhão de estoque, vou botar 120 mil nos meus créditos, ok? E supondo que a maioria dá na média 19% de ST no geral que eu tenho. Os outros 190 eu vou parcelar em 12 meses. É o nosso entendimento. Agora, não sei se nós estamos viajando aqui ou se a gente pescou Mas é o errado. seguinte, olha, o procedimento para o desfazimento da ST, ele não vai assim um número direto, como você está dizendo, porque nós temos três tributos. Nós temos o tributo do atacadista, vamos pensar assim, temos o tributo do varejista, né, que Sim, já está embutido, que quando você vende varejista não tem mais ICMS. Então você sim. tem o tributo do outro, que você vai desfazer tudo para poder você gerar crédito para o seu varejista, comprador, né? Então, a operação, por isso que ela é muito complexa, lá das formas que estão na instrução normativa que estabelece o desfazimento da ST, sempre existiu, desde 2008 que existe essa norma do desfazimento, né? Que foi quando entrou em vigor a generalização da própria ST em São Paulo. Nós sabemos que até 2008 não tinha quase nada no regime, só aquelas monofásicas praticamente. Aí depois foi entrando sistematicamente até o início de 2009, tudo já estava praticamente na ST nas operações internas. Então, foi baixada essa norma de procedimento para quando o fato fosse desfeito. E essa norma que eles estão mandando aplicar agora. Então, tem que lembrar sempre que tem, além do seu ICMS, tem o ICMS do seu comprador. Então, é por isso um pouquinho mais complexa a fórmula de apuração. A gente vive uma situação aí, por isso que eu te falo que para mim é ilegal, porque quando a gente emite a gente compra a mercadoria com ST da indústria, certo? Já vem embutido, já vem a gente que paga, né? Já vem lá lá no custo do produto e já vem até destacado que teve ST. Quando a gente vende para outro estado, certo? A gente não vende dentro do nosso estado, a Receita, o Estado, me dá o direito de eu pegar de volta a ST do meu estado que eu paguei, porque eu estou vendendo para outro estado e recolhendo lá. E aí, olha que dicotomia. A hora que eu venho, que eu pego de volta essa ST, eu já exproprio na AGI imediato, imediato. Eu já vou lá, a AGI já exproprio imediato. Não tem 12 meses, não tem 7 meses, não tem nada. Então, assim, por que disso e por que o que está no meu estoque? Então, assim, é Concordo um com negócio. você que devia ser o mesmo tratamento. Concordo. Isso. Né? Concordo, é como eu disse. É um empréstimo compulsório que o Estado fez. Ele está fazendo um empréstimo compulsório em cima de todos os atacadistas do Estado de São Paulo. Né? É muita grana, hein? É muita grana. É questionável, sim, porque a gente pode dar por equiparação o mesmo tratamento que dá Isso. a um empréstimo compulsório indevido. É Indevido. questionável, sim, na via judicial. E eu estou esperando que a gente tenha sucesso nesse caminho para que já já a gente possa dar notícia aos nossos associados de que eles vão poder fazer como você está dizendo aí, imediatamente. Sim. Eu só não sei quanto que é hoje, né? Hoje não está voltando atrás a ST. A gente não está tendo produto que está entrando na ST, porque se fosse entrar na ST, eu acho que a última vez ficou com 90 dias para recolher isso, né? Então, eu acho que o mesmo tratamento, pelo menos 90 dias, porque nós estamos falando aqui, nós aqui temos 1 milhão, 2 milhões de imposto, é capital de giro na veia, capital de giro na veia, Não porque tenho dúvida, não eu tenho estou com o dúvida. dinheiro lá, vou emprestar para o governo. Como isso, né? Ele não vai me pagar nada. É E o pior é que complicado. nem atualiza, né? Nem atualiza. Essa é a nossa dúvida e eu acho assim, eu ainda penso que vai chover ação aí contra eles, porque portaria é portaria, né? Lei é lei, né? Então, o que você fala?
Portaria é abaixo da lei, é abaixo do decreto. Não foi decreto, foi na portaria. Foi Obrigado, viu? foi uma portaria da Secretaria da Fazenda. Dessa vez não foi nem uma portaria CAT, né? Foi um ato da Secretaria da Fazenda, que passou por cima da coordenadoria. Sim. Tá bom, obrigado, viu, foi muito boa a palestra aí. Manteremos vocês informados. Obrigado, fica com Deus, obrigadão. Valeu. Mestre Sandoval, Bom, que coisa boa, né? O debate sempre enriquece, a gente aprende, né? Sedimenta algum entendimento anterior ou questiona. Isso é muito bom. É o trabalho que a gente vem fazendo aí, com o esforço de todos, principalmente teu, doutor Damasceno. Eu agradeço muito mesmo. Vamos ver essa coisa aí dessa entrada que veio sexta-feira, né? Da entrada de sexta-feira da Receita Estadual, trazendo para 12 meses. Isso, de alguma forma, é uma melhora, né? é um paliativo, né? É um paliativo, é uma melhora, né? Porque eles pegaram todo esse dinheiro e disseram assim, olha, você veio impresso, eu vou te pagar em 24. Agora vai pagar em 12. Então, que bom que as coisas estejam assim. Gente, se ninguém mais tiver dúvidas, nós chegamos aí no nosso horário. Eu agradeço a todos vocês, muito bom, uma reunião maravilhosa, um fórum maravilhoso, muitíssimo obrigado, pelo seu esforço, Damasceno, obrigado a todos vocês aí pela presença, e fiquem com Deus, que tenhamos aí um meio de semana bom ainda, fiquem todos com Deus, muito obrigado. Muito bem, então vamos em frente até o próximo encontro. Um abraço a todos.